Este tema é tão importante por falar dos durantes, porque é onde a coisa acontece, onde o bicho pega e não há como fugir, senão o bicho corre junto, que merece uma segunda parte, logicamente. Vamos falar da percepção do tempo e, entre aspas, a solução de todos os problemas. E também morte em vida. Então você está preocupado com a morte, com a idade que está, né, pesando. Sim, a gravidade começa a ficar mais forte a partir de certa idade cronológica humana. E você sente isso, né? Isso não é uma teorema de alguma ciência, né, laboratorial fantasiosa. Eles mesmos, né, explicam. Estão muito próximos de explicar a gravidade porque é algo que você vê só no plano físico. Esses doutores são seres físicos como você. Pelo menos eles devem fazer jus pelos impostos que pagamos para o governo para, né, retribuir para eles nos explicar aquilo que a gente não se esforça para entender. Mas tem muita coisa, né? Isso que vem religiosos tentando, vem os iniciáticos tentando, os iogues, os aleques, né? Esses que são livre pensador, não estão ligados diretamente a nenhuma filosofia ou paradigma. Olha, possibilidades temos as toneladas. Então vamos falar da percepção do tempo. Quando você está bem, você está se considerando bem, não quer dizer que esteja bem, né? Todo bem. Você está satisfeito? O que acontece? Seu pensamento está tão acelerado. Veja que quando a gente fala de verdade, mundos de luz, lá são superfrequências. Então você está canalizado com isso, digamos, por algum momento, num êxtase, numa alegria, em família, entre amigos. Está num ambiente que você se apraza. Aqueles momentos ali, né? Aquele fim de semana no Roncador, ou na praia, ou no qualquer outro dor, vai doer quando você voltar. Porque a percepção vai ser o seguinte, cada vez que você olhar o ponteiro do relógio, mesmo que seja digital, o que que acontece? Você está em paz. E não estar em paz, mesmo estando elevado, mas seu corpo está satisfeito, né? Relaxado. No relaxar, o ponteiro do relógio para você vai se mostrar perceptivamente mais rápido. Então você olha, nossa, assim cheguei na festa ou nessa praia, já passou uma semana, né? Você chegou, por exemplo, em casa do trabalho, você tem mais 12 horas. E não é as mesmas 12 horas enquanto trabalho. Passa muito rápido, principalmente à noite, né? Porque a noite é um subjetivo dentro do tempo, porque você dormiu 8 horas, mas parece que dormiu 8 minutos. Foi uma breve cochilada. No entanto, nos planos onde você se desdobra, você andou anos-luz. Mas a sua percepção, quando de novo reencapsulada num corpo que faz sinapses, ele é o filtro de tudo isso, o potenciômetro de luz e som, a impressão dá é que você, né, apenas dormiu, então você vai se deter, a mente vai estar focada no corpo, a dormir pouco, então não fui muito longe. Você não nem sabe que você vai, né? Porque o sonho, inclusive, na psicologia linear, psicanálise, ainda é muito, né, produto da imaginação, né? E você se medica, pode remediar isso, a ponto de nem imaginar. Imagina uma vida sem imaginação, né? É a vida de pedra. E eles querem nos petrificar para isso. Então, dentro dessa percepção de tempo é assim. Agora, se você está numa situação desagradável, indesejável,
o que acontece? Você está agitado, querendo resolver aquilo, louco que termine, e o ponteiro do relógio, como uma tartaruga, se arrasta diante de sua vida, de seus olhos, que não veem bem. Apesar, né, eu até falava no grupo, para dois verem o mesmo ponto de vista, que é o que preenche, só temos, né, opiniões, achismos, tem que acontecer como os olhos da sua cara. Os dois olhos abertos estão olhando uma mesma coisa e dá um ângulo para aquilo. Agora, se você fecha um e abre o outro, ou vice-versa, o que acontece? Faça isso, esse teste com o dedo. Eu sempre indico isso. Seu dedo, indicador, estendido à frente do seu rosto. Agora, abra um e feche o outro, o dedo muda de lugar. Só tem movimento quando um está enxergando de um ângulo e o outro não está enxergando. Agora, se você olhar com os dois a mesma coisa, os dois estão despertos para aquilo, estão abertos, aí vai ser o conceito de mundo de todos. Um olho fechado e outro aberto é paralaxe, mundinho de cada um. Né? Muidinho mesmo. E mudinho, porque daí um não vai poder falar. Vai ser, né, barrado, cancelado pelo outro. Mas isso é importante, porque senão não há debate. Eu falava, dois anjos, né? Um casal, os dois se concordam. Tem casal que se separa mais rápido na harmonia, porque não há diálogo, que daí se coloca lá nos divãs, aí alguém vai dar alguma opinião, vai constelar, ou vai ler uma carta, uma numerologia, uma astrologia. Muito útil, né? Porque, de alguma forma, aquilo ali vai ter que terminar. De repente você pode abreviar para não ficar se remoendo, criando mais formas mentais sobre impressões desnecessárias. Então, um casal ou um grupo de amigos vai se tender a terminar o projeto prematuramente na harmonia do que na desarmonia. No atrito é que a coisa se interessa. Vejam bem, eu tenho um grupo em que a gente se atrita. É um pequeno exército contra uma potência de pessoas que pensam igual a todas as outras, né, existências humanas sociais. É um paradigma, vamos dizer, uma política. E não adianta vir com partidinho, né, meia boca, foi feito fundo de quintal, para debater e combater alguma coisa. Não vai ter vitória. É muito pouca voz. Então o que acontece, né? Para um corpo surdo ouvir, tem que sacudi-lo. Né? De repente está entupido os ouvidos. Às vezes não é nem problema auditivo, que seria até, às vezes, um dharma. Tem tanta coisa que a gente não precisa ouvir. O surdo não tem esse problema, aí é mais um problema resolvido. O cego não vai ver um monte de desgraça, a vida dele vai ser energética. Ele vê alguma coisa, só não vê essa coisa aqui, como ela é. Já que é tudo aparência mesmo, ele não está perdendo muita coisa. Os movimentos também, tem gente que nasce ou fica, né? Porque é o seguinte, a vida dela não está mais correspondendo. Então o karma vem e ajusta. A pessoa se esforça, se esforça, se esforça, o governo não vê, a esposa não vê, fulano não vê. Quando vê, ele fica entrevado. Às vezes até é um karma do outro, que vai ter que, né, sustentar aquele, que vai ter que, né, se responsabilizar por aquela vida que ficou ali e não pode ser tirada na latrina. Principalmente quando é um filho ou alguém muito próximo, a gente tem apreço. Então é a solução de todos os problemas, ande com a sua turma, vá andar com a sua turma meu, como eu falei no outro vídeo, de mesmo assunto. E daí você não tem problema, mas daí você vai criar, que nem eu falei, a mente ela busca problemas para resolver, ela é muito técnica. Então se não haver diálogo, tem aí, por exemplo, grupos em que as pessoas, né, vamos dizer, aleatoriamente, muito assim, raramente coloca lá uma frase de impacto.
E o grupo é morto na maior parte do tempo. É como você. Se você quiser, por exemplo, né, fazer uma bateria de cálculos sobre a sua vida, você vai ver que, por exemplo, com 60 anos solares, você ficou 30 anos morto. Né? Você ficou 30 anos literalmente morto. Sem respirar, sem seu coração bater. Se contares as pausas. Na música, nós músicos, a gente avalia isso. Por isso que a gente não deixa a pausa muito, né? Porque senão o ser fica assim, né? Na, na expectativa, cadê o outro ato? Só que a natureza, ela disfarça para ti. Como, por exemplo, ela te boicota na questão do tempo. Quando você está feliz, ela faz o tempo passar para você muito rápido. Quando você está em apuros, se arrasta. Para você sentir o que está acontecendo. E você ver que a alegria, ela é momentânea. E que a dor da vida é a grande experiência. Que você foge. E quanto mais você foge, no fugir você tropeça, se arranha, se lasca, esbarra nos outros e nas coisas, tentando arranjar culpados. E o culpado está aí dentro de você. Aí que eu falo, não tem como alguém ter o mesmo ponto de vista. Como pela lei da física, não há como um corpo ocupar o mesmo espaço, a não ser que um seja mais sutil que o outro. Então, qual é a única coisa em você que pode lhe entender? A sua alma, que está dentro de você, e seu espírito. Só essa consciência sabe o que é bom para você. E seu sentir e o seu pensar. Então, é que o único que consegue interpretar isso, mesmo sendo invisível para esse, é o corpo físico. O corpo de quem sente e pensa. Ou intui, que seria, quiçá todos pudessem, né? Trocar pensamento e emoção por alguns momentos de intuição, né? Fechar essa triangulização, essa tríade, mas não acontece, né? Na verdade, o filhinho, o irmão mais novo, caçulinha, que é o corpo físico, é o que, né, dói, é a dor da vida e vamos procurar recursos, soluções. Mas, poxa, ande com os seus, ande com os seus, busque só. Ah, mas é separatividade de novo. Fazer o quê? Você já separa entre os seus, então pelo menos se separe daquilo que lhe incomoda. Não adianta lutar contra a maré. Ai, mas daí eu estou enaltecendo a emoção, o desejo, né, a personalidade. Mas você vive, por que que você penteia o cabelo pela manhã? Por que que não deixa desalinhado? Por que que você abotou o botão da camisa? Por que você está preocupadíssimo com essa personalidade? Esse é o Deus que você enfeita na manjedoura da sua própria existência. E você quer falar de um Deus lá fora. O Deus aí que você idolatra é você, seu dinheiro, sua posse, sua escola iniciática, sua religião, seu sobrenome, sua ancestralidade. Aí dá para uns oportunistas vir e calcular isso aí para você. Mas faça o próprio cálculo. Eles querem te contar o que que aconteceu lá para trás, qual é a causa dos teus traumas, para hoje definir qual é as possíveis soluções, enquanto você não faz o cálculo nem de quanto você esteve morto. Você teve a metade da vida morto. Cada vez que seu pausa, junte todas essas pausas cardíacas e respiratórias, você vai ver que não há como definir uma vida ou vidas, porque você teve também morto nelas. E é naquela pausa que está aquilo que não pode ser diagnosticado, que é a vida e a energia. O que o espiritualista vai chamar de espírito. Então veja, então não tem como eu entender o outro e concordar, porque a única coisa que pode entender dentro de mim é o que é mais sutil no meu corpo, e eu não estou dentro, a minha alma não está dentro do corpo do outro, a não ser que eu o possua, né? Eu teria que ainda estar desencarnado para que esse corpo aqui não atrapalhe, porque me mandar sinal, eu ficaria só nas imediações, na superfície. Uma possessão pode acontecer, mas daí tem que aquela alma sair, né? Sayadum, o africanista, o espírita, entende muito bem dessa mecânica. Sai um para entrar o outro. Mesmo assim, né, duas almas, apesar pode se compenetrar, mas mesmo no complementar, o que que acontece?
Ou vai ser o pensamento de um, né? A ação de um, ou de outro. Mesma coisa, nasceu um ser humano chipófago, com duas cabeças. São dois seres humanos em um. A mesma coisa a natureza nos boicota. Né? Pela lei da atração, a gente vai atrás da contraparte, do meu par. Aí você se apaixona, fica loucamente 6 meses, né? Na chocadeira da paixão. Até isso nascer, né, um lindo pássaro do amor real. Aí você se identifica com aquilo ali, fica cegamente apegado e se junta, né? É coabitação todas as noites, né? Núpcias eternas, que vai durar por um tempo. Ai, para me unificar, mostrar que eu tenho atração e amor por você. Na verdade, a paixão, pai ao chão. Aí o que que acontece no final? Como a natureza te engana com o tempo, ela também te boicota com essa pseudo-união de dois, né, diferentes, e sai um terceiro. Você tenta unir, sai outra, mais coisas separadas. Então a separação depois vai ser fato. Né? Quando esse filho, muitas vezes, separa o casal, porque daí os dois não conseguem entender a criança, porque já estão numa quilometragem e acabam se desentendendo também. Então, de qualquer forma, tudo é atraído para se atrair, tudo é construído para ser destruído. Mesma coisa, né? Peças num tabuleiro. Se elas vissem o mesmo ângulo, não precisava tabuleiro. Cada peça está vendo um ângulo para haver jogada. Se as duas se confrontaram uma a outra, as duas são iguais. É por isso que não dá para jogar sozinho. E a gente tem essa ânsia, né, de buscar o outro. Só que no outro a gente torna um. Ah, eu quero ter um monte de gente na minha volta porque eu sofro de solidão. Mas quando você junta tudo, é tudo um. E se juntar mais, vamos dizer, todo mundo copular com todo mundo num grande bacanal, o que que acontece? Vai nascer um terceiro daquilo. Então você nunca consegue unir enquanto está a existir. Né? Insistência fora. Está sempre fora das coisas. Então o que que seria o ideal, né? Tem preconceito contra a sexualidade? Ande com pessoas celibatárias. Você tem preconceito com opção sexual? Ande só com héteros. O homo, né, vai ter problemas com héteros? Ande só com homos. Nos grupos rosa, né? Tem aí a quarta-feira rosa, ou novembro rosa, ou outubro rosa. As mulheres também. Os homens são problemas? Ande só com mulheres. Quiçá não briguem entre elas. E os homens a mesma coisa, já tem esses grupos. Né? E na hora da mistura não se entende a polaridade, fica, né, uma vergonha. Porque a gente não entende a vida. E o tempo passa e não volta atrás. Paz e verencial a todos.